Davi Alcolumbre blinda Alexandre de Moraes e vira alvo. E eu vou te mostrar algo que vai te dar náuseas hoje. Prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? Vamos lá? Vambora, desce a lenha aí, vamos nessa. Produção, pode colocar na tela aí. Ontem eu recebi um documento muito legal, né, da Polícia Federal, da época do regime militar lá. Nosso retorno tá frisado. Tem algum problema? Não. É só o retorno. É só o retorno, tá. Mas tá bem ruim o retorno. Vamos lá, eu tô sem conseguir ver nada aqui. Mas de qualquer forma, eu tô acompanhando a live aqui. Coloca a imagem do documento, produção, para o pessoal poder acompanhar. Já tá? Aí, isso aí. Isso, dali eu consigo ver aqui. Pois bem, esse documento aí, Lacombe e Max, é um documento de 1981. Ou seja, não é nada... Tô tentando achar aqui o... Tá conseguindo ver aí, produção? Tá, né? Então eu que não tô conseguindo pegar aqui. Só um minutinho, Lacombe, porque eu tava com tudo prontinho aqui e eu ia ler na tela, né? Mas ele tá reiniciando ali, que deu um problema com o nosso retorno, a gente pede desculpas. Tá tudo ok? Nosso querido parceiro tá reiniciando ali. Tá tudo ok, né? Que tava nos transmitindo Não, o não, retorno. nossa transmissão tá normal. Nossa transmissão tá Pode normal. seguir. A transmissão tá ok. Só o nosso retorno mesmo. Só o nosso retorno. Dá uma caiu. olhadinha ali, ó, no... Tá, transmissão. então esse documento aí é um documento confidencial, óbvio, né? Liberado recentemente para mim, e eu pude publicar isso no X. Esse documento mostra o tio do Alcolumbre envolvido com garimpo ilegal, ouro, venda de ouro, venda de metais, tudo isso de forma absolutamente criminosa no Amapá. Então, a partir disso aí, o que eu fiz? Eu falei, opa, então agora nós vamos usar toda a nossa equipe, todas as nossas forças para mostrar como é que essa família chegou a ter tanto poder naquele estado. E aí agora sim, pode voltar lá pro Twitch, produção, porque aí agora eu consigo... Isso. Aí eu escrevi assim, ó, o Davi Alcolumbre acha que o Washington, D.C. não sabe como funciona a operação dos terroristas e narcotraficantes em relação ao garimpo ilegal. Ele acha que a lei Magnitsky é pesada. Na verdade, eu questionei, né? Ele acha que a lei Magnitsky é pesada? Agora sim, consigo ler aqui, obrigado. Creio que ele não saiba o que são as sanções relacionadas a quem está ligado ao terrorismo. Magnitsky é fichinha. Porque o que acontece? Vai para a parte de baixo ali, produção, enquanto eu vou fazer uns comentários aqui. O que acontece? O Alcolumbre acha mesmo que ele vai ficar ileso de tudo o que está vindo pro lado de Alexandre de Moraes, Fábio Shor e companhia. Será? Não. Ele não vai ficar ileso por um simples motivo. Ele é quem está segurando tanto a anistia quanto o impeachment do Alexandre de Moraes. É ele quem está segurando. Então ele é quem está inviabilizando as duas únicas vias possíveis para o Brasil ainda conseguir ser chamado de um país, um Estado de Direito. Termo, né? O Estado de Direito é um termo do final do século XIX, surgiu na Alemanha, e a partir de então todo mundo gosta de arrotar Estado de Direito. Estado de Direito. Ou seja, que aqui em inglês eles chamam de rule of law. Eu gosto desse termo em inglês porque ele demonstra duas coisas, né, Max? Primeiro que você usar a palavra Estado em inglês, ninguém vai entender. Você fala assim, Estado de Direito, o americano nunca vai entender, por um simples motivo. A noção de Estado moderno é absolutamente inconcebível para o americano. Por isso que em inglês é rule of law, que é quase um império da lei. Traduzindo assim, né? É o império da lei. Rule of law. Rule é você tá ali regendo, né, algo. Mas aqui eu tô falando império da lei. E o Estado de Direito seria o império da lei. Só que no Brasil tudo é manipulado e o Alcolumbre acha que vai ficar fora dessa. Aí clica ali
Deixa eu ver aqui, produção. Clica ali no documento agora. Agora vamos ao documento para a gente poder entender quem é a família Alcolumbre. Não, aí no caso, produção, volta ali rapidinho, desculpa. Vou ajudar aqui a turma. Clica, sobe ali um pouquinho, sobe ali um pouquinho. Não, sobe, tá descendo. Aí, clica nesse texto de baixo aí. Isso, agora sim. O documento de 1981 revela que membros da família de Davi Alcolumbre já eram citados em relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar, o que, embora não envolva diretamente Davi, à época, né, tinha 4 aninhos, lança luz sobre o contexto familiar e econômico que sustentou o crescimento político de Alcolumbre. Vai descendo em produção. Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de poder da família Alcolumbre. Pode descer. Pode descendo. Obrigado. O irmão de Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, esteve envolvido em escândalos e alvo de investigações por corrupção, fraude em licitações e desvio de recursos públicos no estado do Amapá. Alguns dos casos, clica ali em Show More, ali, turma. Alguns dos casos vocês vão lembrar, o Máximo talvez vai lembrar, na época da Covid, as licitações, mas tem coisas piores. Então o que a gente tem ali? Desvio de mais de 1,4 milhão em recursos públicos na área da saúde durante a pandemia de coronavírus. Detalhe, Davi Alcolumbre era quem estava tacando fogo para a CPMI. Era CPI, né? Não era CPMI, não era mista. Era do Senado, foi no Senado. CPI da Covid. Saiu alguma coisa com relação ao irmão dele? Não, mas eu vou explicar por quê. A PF identificou que empresas ligadas a Josiel, irmão de Alcolumbre, foram beneficiadas em contratos, direcionamentos com indícios de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pode ir descendo, produção. Obrigado. Aí, O Josiel é o daquele do aeroporto ou o aeroporto é outro? É o do aeroporto. Ah, é do aeroporto. O próprio. Como se não bastasse, tem um lance do aeroporto ainda que a gente vai chegar lá. A PF, então, apontou esquemas de falsificação de laudos de contaminação por mercúrio em garimpo ilegais na região norte, envolvendo empresas próximas a políticos locais, inclusive a família de Alcolumbre. Essa foi a Operação Minamata em 2021. Imagina se fosse andando em jet ski pé de baleia. Aí é cadeia, né? Aí é cadeia, porque contaminação de mercúrio não dá falar ter nenhuma, né? Leite de janja, né? Vou falar assim. Não dá leite de janja nenhum. Aí, Meu Deus do céu. Mas olha aí. Olha o que acontece no Brasil. Em 2020, a revista Cruzoé publicou reportagens com documentos apontando que Davi Alcolumbre atuou diretamente junto ao governo federal e ao STF. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Para blindar o irmão durante a investigação. O Ministério Público Federal no Amapá pediu a abertura de ações civis públicas por improbidade administrativa contra Josiel. Há bloqueios de bens já autorizados pela Justiça relacionados aos esquemas. Prestem muita atenção nessa coisa de ficar blindando, né, e criando alvos, porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa operação e o que de fato vem a ser a ABIN paralela no Brasil. Próximo, por favor, produção. Agora é que o pau tora. Olha isso aqui. Narcotráfico e garimpo ilegal. Investigações a partir de 2018 e 2020. Quem que foi eleito no final de 2018? Bolsonaro. Obrigado. Demonstraram que rotas de narcotráfico na região norte, especialmente entre Amapá, Guiana Francesa e Venezuela, utilizavam pistas clandestinas e pequenos aeroportos privados. Vamos lá. O que o Trump... A gente já volta aqui já, tá, produção? Não sai dessa tela aí, não. Coloca a tela aqui em mim rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso público. O que o almirante... Era almirante? Da Marinha? O Garnier? Não, do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas. Era, almirante. O que o almirante da Marinha foi fazer no norte do Brasil? Alguém lembra? Visitar a tríplice fronteira. Esse que foi proibido de ir ao Acre. Isso. Como é o nome dele? Era Rosley, né? Ele foi proibido de ir ao Acre, lembra? Foi a tríplice fronteira do Acre. Pois bem, Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada?
O Max tá quase morrendo de rir ali. Ele acha que ninguém sabe de porra nenhuma, Max. Ah, Ele acha que é... Os Estados Unidos é que nem o Brasil, né? Alvin Halsey. Alvin Halsey. Alvin Halsey. Alvin Halsey, almirante 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos, atualmente comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, desde novembro de 2024. E ele queria visitar onde? Alvin Halsey. Tríplice fronteira ali no Acre. No Acre. Do lado de cá, né? Uhum. E aí, olha só, isso aqui. Lá, falando que do lado oeste do Brasil, no noroeste do Brasil. E agora, o lado de cá, olha isso aqui. Bota a tela inteira esse tweet aí, produção. Porque isso aqui é de extrema importância. Então, na época ali de Bolsonaro, a PF tava assim, ó. Meu irmão, vamos pegar todos os narcotraficantes que estão ali, ó. Venezuela, Amapá, terra do Alcolumbre, né? E Guiana Francesa. Então a Polícia Federal interceptou voos ilegais que pousaram ou decolaram da pista associada à família Alcolumbre, transportando pasta base de cocaína, minério contrabandeado, ouro e tântalo. É fácil de encontrar tântalo, Max? Não. Hã? Dinheiro em espécie sem declaração. Pode descer, produção. E o dossiê completo, com detalhes sobre a família Alcolumbre, estará em breve na revista Timeline. E agora, para não segurar muito o microfone da vez para a gente poder bater um papo, eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse organismo de você ter a Polícia Federal, que é a parte do DIP, né, que é, salvo engano, é o Departamento de Inteligência da Polícia Federal, o DIP, o Departamento de Inteligência, que tá na mão, sabe de quem? Fábio Shore. É outro que... Vocês lembram, né, que o Fábio Shore veio em Orlando pra Disney, né? Dá um rolê. Não faz muito tempo, né? Não faz, não. Você lembra disso, Max? Lembro. Fábio Shore? Volta, Fábio Shore. Venha pra Orlando. Eu quero ver você visitando o Mickey mais uma vez. Só mais uma vez. Tem uma música que é só mais uma vez? Só mais uma vez, né? Comigo. Rapaz, eu não me arrisco a cantar nada, É isso hein? mesmo. De quem é essa música? Amanhã, talvez. Outra, qual que é essa daí? Só mais uma vez? Como é que é? Amanhã, talvez. Beleza. Mas o Fábio Shore, só mais uma vez. Disney. Mickey Mouse. Minnie. Não vai Pato sair Donald. nem do aeroporto. Não demais, mano. Deixa o cara vir. Chegar na Deixa imigração. o cara vir. Não. Vai ter que voltar no mesmo pé. Vamos lá, produção. Vamos mostrar o que é a BIM paralela de fato no Brasil. Joana, meu Deus, se encavou. É. Colocou aí, produção? Era O só númerozinho 2 música aí? focenta, Joana. Vamos lá. Então agora vamos entender, de fato, o que é a BIM paralela no Brasil. A República dos Dossiês, tá? Enquanto o país assiste inerte a escândalos que surgem e desaparecem como marés, nos bastidores do poder corre um fluxo contínuo de informações enterradas. Dossiês, relatórios, interceptações, delações, provas, dormindo em gavetas ou esperando a hora certa para despertar. A capital da República transformou o acervo de malfeitos em moeda de troca. O que é isso? É o compromato. Eu me lembro do professor Olavo dizer que o Dirceu ele andava em Brasília, ou anda ainda, com um bloquinho de papel com todos os podres de todos os políticos. E aí, toda vez que ele ia para um encontro com o cara, ele chegava, antes de dar oi, antes de dar bom dia, antes de qualquer coisa, ele virava e falava assim, você estava no hotel tal, com a pessoa tal, no lugar tal, ou você tem a empresa tal. Ou... Ele já chegava, tudo bom? Bom dia. Meu nome é José Disseu. Isso é gente finíssima. Não, e agente secreto do partido do exército cubano, que tá aí, ó, livre, leve e solto no Brasil. Agente, ele é, se eu não me engano, ele é coronel? Não sei. Mas ele é... Eu sei que ele foi treinado pela guerrilha cubana. Não, mas ele é mas o formalmente... Augusto Nunes disse que ele não sabe pegar na arma.
Tá vendo? Diz o Augusto. Ah, provavelmente não. Não é exagero afirmar que o governo Lula possui centenas de dossiês armazenados em cofres institucionais e bases de dados sigilosos. São usados como ferramentas de pressão para garantir que interlocutores, no caso deputados, senadores, ministros, boca de veludo, procuradores, cooperem com os planos de execução do executivo, ou, no mínimo, não atrapalhem. A ameaça é sempre a mesma: colaborar ou ver o seu nome explodir no noticiário, não é, o Mota? Me diga aí, Mota. Com investigações reativadas ou escândalos ressuscitados. Pode descer aí, turminha, que aí eu disse, isso tudo vai estar no dossiê, tá? Não vou ficar aqui lendo textos e mais textos. Eu quero mostrar como funcionava a parte da ABIN paralela. Pode descer, pode descer. Essa arapongagem aí, né? Agora vocês vão entender como é que a anistia não passa, por que que impeachment não passa. Pode ir descendo, produção? Pode ir descendo aí. Que eu não vou ler todo o texto. Em breve, nem Wi-Fi passa. Eu acho que, na verdade, já tá descendo e eu não tô vendo aqui o retorno. Não, eu não. Aqui tá travado pra mim. Tá não? Então desce aí, produção. Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer. Pode descer. Aí, para na flight level ali rapidinho, desculpa, turma. Sobe um pouquinho. Aí, maravilha. Então, aí eu recebi ontem uma série de documentos da Operação Flight Level. Eu não tinha nem ouvido falar nessa operação. De repente, quando eu fui ver Flight Level no Google, se você colocasse no Google Flight Level, quem é que foi? Perguntem pro Grok aí, eu vou perguntar aqui agora, quer ver? Vou fazer um exercício aqui, ó. Mas é porque agora acho que ele vai usar o meu tweet, né? Mas o que foi a Operação Flight Level? Porque eu recebi todos os documentos dessa galera, dessa operação aí. Aqui, ó, perguntando aqui pro Grok, no X. Perguntando agora aqui, ao vivaço. O que foi a Operação Flight Level? Não tem nome de ninguém nas matérias. Ninguém. Você vai acessando os sites, não tem ninguém. O Grok colocou aqui. O Grok é o serviço de inteligência artificial do X, né? A Operação Flight Level foi uma ação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil com apoio da Receita Federal. Gravem isso, tá? Polícia Federal e Receita Federal. COAF, depois. Em 12 de abril de 2021. Quem que era presidente? Bolsonaro. Obrigado. Essa operação, de 15 de abril de 21, lembremos-nos que o Terça Livre foi fechado em outubro. Bolsonaro estava ali, ó, no auge, conseguindo manter o país firme e forte no meio da pandemia. Mas o que tinha nessa operação? Essa operação foi com o objetivo de combater crime de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o Grok, eu tô lendo o Grok aqui, isso que eu fiz agora, tá? A operação teve início após a apreensão em outubro de 2020, né, antes de 21, um avião executivo brasileiro no aeroporto internacional de... Vê se essa palavrinha soa legal para vocês. Lisboa, Portugal. Vai ter um fórum jurídico maravilhoso em Lisboa agora, daqui a pouquinho. Festa da democracia lá. Vai ter com um jatinho particular, né? Claro. Então, esse jatinho particular que foi para Lisboa, Portugal, transportava 175 quilos de cocaína e teria partido de Belo Horizonte, Minas Gerais. Detalhes da operação. Tô lendo o Grok aqui ainda. Nem é ainda o nosso dossiê, porque o nosso dossiê tem os documentos originais. Tá? Da Polícia Federal. Esse aqui é só o Grok. Eu só tô lendo aqui o que todo mundo pode ler. A PF identificou que sócios e operadores da aeronave estavam envolvidos em um esquema de transporte de drogas por meio de aviões privados. A organização criminosa utilizava laranjas e fantasmas para ocultar bens adquiridos com o crime, como imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos, Max. Cumprimento: 2 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em cidades como Belo Horizonte, Lagoa Santa, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Bloqueio de conta de 29 pessoas físicas e jurídicas, sequestro de 15 veículos, 5 imóveis e 8 aeronaves. Só que o detalhe é o seguinte, pode olhar aqui, ó, não tem nome de ninguém. Ó, pode olhar.
Não tem nome de ninguém. Se você colocar no Google, assim, bom, peraí, operação de narcotraficante, cocaína e tal, e não tem nome de ninguém. Agora volta para a introdução do nosso dossiê, porque esse dossiê tá enorme, vai ser publicado na revista Timeline, e agora é que a brincadeira começa. Só para assinante, né? Só para assinante. Só para assinante. A Operação Flight Level, documentada neste dossiê da Timeline, é um exemplo trágico. Uma investigação sólida com provas, nomes, pela primeira vez, conexões internacionais, abafada. Pô, peraí. Como é que você abafa um troço desse? Ligando narcotraficante. Tem PCC no meio, tá? Tem tudo. E ninguém, não tem nome de ninguém. Mas o nome de ninguém. Em nenhuma matéria de jornal. Isso foi na época do presidente Bolsonaro. Todo mundo ali batendo nele. Que agora acabou isso. Vocês já perceberam, né? Não tem uma operação contra o PCC. Não tem uma operação quase, bem dizer, contra o narcotráfico. É raríssimo a gente ver isso aí. No governo Bolsonaro, lembra que a gente fazia até negócio de... Botava até aquela música do Senna? Lembra? Sim. Porque era quase todo dia. Quase todo dia tinha apreensão, né? Quase todo dia tinha apreensão, cara. A Polícia Rodoviária Federal vivia fazendo apreensão. Era recorde atrás de recorde. Era recorde atrás de recorde. Eles quebraram vários recordes. Era impressionante. Eu ficava impressionado. Falei, cara, que isso, meu irmão? Eu tava ali, né? Vamos lá. Só para eu poder ler ali, produção. Obrigado. Por que ela foi abafada, né? Porque esbarra em figuras com foro privilegiado, né? Em nomes que não podem cair. Mas pode ser desengavetada a qualquer hora se alguém contrariar os interesses certos. Vamos ver. Esse é o real poder em Brasília. Saber o que esconder, quando vazar e sobre quem silenciar. Por isso que o Hugo Mota tá nessa, né? Vai descendo. Pode descer esse texto todinho aí, que a gente não precisa ler. Vamos lá pro dossiê da BIM Paralela. Pode clicar aí, a verdadeira BIM Paralela. Até a capinha ali ficou legal. A PF nas mãos do STF. A verdade sobre a DIP, Moraes, Fábio Shor e Ricardo Saad. Oi, Saad, tudo bom? Você não veio com Shor na Disney, né? Na última vez. Tenta. Tente outra vez. Rapaz, hoje eu tô, meu irmão. A coisa é linda. Você sabia que as investigações mais sensíveis da Polícia Federal não passam pelas superintendências estaduais, Max? Você sabia disso? Não passa mais, acabou. Elas vão para onde? Elas vão direto para uma divisão secreta em Brasília, a DIP. Divisão de Inteligência Policial. E só quem manda ali é o STF. Vai descendo aí, turminha. Produção, pode ir para a parte 2. Gravem esse nome da DIP, tá? 2. Toda vez que Alexandre de Moraes quer abrir um inquérito sigiloso, não é a Polícia Federal do seu estado que age. Então, por exemplo, se tem um narcotraficante do Amapá, não é a PF do Amapá que vai atuar, não, filhão. Se tem um narcotraficante em São Paulo, não é a superintendência da PF de São Paulo que vai atuar, não. Vai tudo pro colo do Alexandre de Moraes. Como? Ele ordena diretamente a esse Departamento de Inteligência Policial da Polícia Federal, DIP, lá em Brasília, que cumpre suas demandas fora dos canais convencionais entre a Suprema Corte e a Polícia Federal. E há um nome-chave nessa engrenagem. Fábio Shor, o homem que não pode mais pisar nos Estados Unidos da América. E que veio à Disney na última vez. Eu quero ver se ele vai ter culhão para visitar de novo. O homem que prendeu o Felipe Martins, mandou. Foi ele. Quero ver ter culhão para visitar os Estados Unidos. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, é o homem de confiança de Alexandre de Moraes dentro da DIP. Ele aparece em vários procedimentos como executor direto das ordens do ministro. Inclusive, ações de censura, prisões políticas, inquéritos secretos. Outro personagem, né, que estava caladinho, ninguém falava dele, é o Ricardo Saad, que a gente precisa saber quem ele é, porque ele foi exonerado por Bolsonaro exatamente na época daquelas investigações do narcotráfico que eu estava lendo antes. Esse cara foi exonerado por Bolsonaro. E quem é que traz o Ricardo Saad de volta? Não, vem cá, meu amor. Vem cuidar do COAF, para você poder cuidar de todas as transações bancárias de qualquer pessoa. Vamos lá.
exonerado por Bolsonaro. Só não, peraí, ali em cima ali. Saad era justamente o chefe do DIP, que hoje está na mão do Shor. Durante o início da gestão de Moraes no STF. Hoje, recompensado, é presidente do COAF. Sim, o ex-chefe de inteligência da polícia, tá? Que recebia ordens diretas do STF, agora preside o órgão que rastreia movimentações financeiras em todo o território nacional. É coincidência? Diz pra mim se é coincidência. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é quem produz os famosos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, né? Como os usados para quebrar sigilo bancário de investigados sem ordem judicial clara. Na prática, aqui nós temos a verdadeira BIM paralela. Na prática, Moraes manda pro DIP, Shor executa, Saad coleta, agora via COAF, a Polícia Federal, não, desculpa, a polícia que não é federal, a Polícia Suprema, atua fora dos mecanismos republicanos e abafa o que quer e ataca quem quer. Faz a devassa na conta de qualquer pessoa ou simplesmente não fala nem o nome dessas pessoas nos jornais. Essa estrutura explica por que operações robustas como a Flight Level, que envolvia narcotraficantes do PCC, daqui a pouco a gente vai botar até matérias, algumas matérias que não estão nos principais jornais, matérias lá do Mato Grosso. Eu vou mostrar para vocês sobre isso. Que descobriu tráfico internacional por jatinhos, simplesmente desapareceram. A Flight Level simplesmente fez assim, ó. Não porque era uma como é que era? O inoportuno, como é que é? Quando se incomoda? Incômodo da baleia? Como é que era? O Bolsonaro foi acusado? Importunação. Não é porque era uma importunação da baleia, mas porque era uma importunação por PCC, envolvendo nomes de políticos e de Brasília e de outros estados. Isso aí é a verdadeira Brasil Paralelo, a BIM Paralelo. A DIP, esse departamento, virou o braço de inteligência da STF, a KGB. Virou uma KGB mesmo. É muito claro isso. O Shor é hoje o presidente, ou sei lá, diretor, chame do que quiser, da KGB brasileira. E se ninguém investigar esse círculo de poder, a justiça vai seguir sendo usada como arma seletiva e não como instrumento de verdade. Enfim, essa era a minha participação no início do programa de hoje, para trazer para vocês isso aí. Se a produção quiser colocar aquelas matérias de jornais envolvendo os nomes, porque quando você vai no G1, quando você vai no Estadão, quando você vai na Folha, procurar o nome dos envolvidos, você não acha. De repente eu achei um jornal local no Mato Grosso. A produção, na verdade, que achou, não foi nem eu, né? A produção lembra disso aí. Achou uma matéria lá com o nome de uma mulher. Quer ver o nome dela? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o nosso grupo aqui, ver se a produção coloca rápido. Era isso aí, a namorada e lobista de Mato Grosso, que se uniu ao PCC para enviar drogas à Europa. Você vê, tem matérias locais falando. É a Nelma Kodama, pô. É? Conhecidíssima. Conhecidíssima. Ela estava nessa operação Também. da Flight Level. Tudo envolvendo PCC e políticos. E não dá nada pra ninguém, né? Ela não Tem era nada ligada ao pra ninguém. Alberto Youssef também? Porque eu me lembro dela aqui, cara. Ela não tava Será? ligada à Lava Não Jato. tem 14 anos de prisão nesse Não caso. tem 14 anos de prisão nesse caso, nada. Colônia agrícola, Nada. regime fechado. Uh-uh. Impressionante, cara. O dossiê completo, gente, que assim, nenhum jornal vai publicar um dossiê como esse, nenhum no Brasil, até mesmo porque nós tivemos acesso a todos os documentos da Polícia Federal envolvendo isso aí, exclusivos, né? São documentos. A gente não vai colocar os documentos para vocês, óbvio, né? Jornalista não faz isso. Mas tá lá a matéria e... Tá aqui, ó. Ela foi presa tentando embarcar com 200 mil euros no aeroporto de Guarulhos e ela foi investigada, presa e condenada no esquema da Petrobras pela força-tarefa do MPF, do Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato. toda essa galera foi abafada. Tá tudo ligado, né? Lava Jato. Meu Deus do céu, cara. Impressionante. País é uma vergonha. Agora, existe a BIM paralela? Claro que existe. Ela era amante do Youssef, que a Fernanda Carelli lembrando. Ela tinha esse olha aí. esquema. Ela Olha era aí. ligada mesmo.
literalmente. É uma merda assim. Em espanhol, né? É, exatamente. Eles se conheciam biblicamente falando. Então, existe a BIM paralela? Claro que existe. A BIM paralela é Moraes, Shaw, Ricardo Saad e companhia. Aí vem a Malu Gaspar para se unir nessa tropa dos safadinhos. Nota pro Toffoli a pequena Fachin e mostra que ele está perdendo guerra pela moralização do Supremo. Isso aqui já é de hoje já. 4 da manhã de hoje. Depois da primeira manifestação pública do Fachin, muita gente perdeu tempo tentando encontrar nas entrelinhas algum sinal da moralização que Fachin tanto defendeu ao assumir o cargo. Ele veio esse papo, né? Não, código de conduta, bota ordem na casa. Para uns, os benevolentes, Fachin teria acenado com uma trégua ao reforçar a confiança na PF, no Banco Central, instituições contra as quais Toffoli vem dirigindo suas baterias no comando do inquérito sobre as fraudes do Banco Master. Para outros, ao mencionar que as decisões do Supremo são tomadas por colegialidade, Fachin teria sinalizado que o tribunal deve corrigir as excrescências que Toffoli cometeu na relatoria das investigações. Tudo isso, porém, vira pó diante dos trechos em que Fachin defende Toffoli e ataca a imprensa e todos os setores da sociedade que estão escandalizados com a promiscuidade de Toffoli de Dom Pedro III com o banco de Daniel Vorcaro, que nunca é demais lembrar, está sendo investigado pela maior fraude financeira já registrada na história do Brasil. Para Fachin, que assumiu o cargo levantando a bandeirinha da autocontenção do Código de Conduta, as reportagens sobre o voo de Toffoli no jato com o advogado de um dos investigados no caso, sobre o contato de 130 milhões da mulher de Dom Pedro III, ou sobre a sociedade do grupo de Vorcaro com os Toffoli no resort, tudo isso se equipara a ameaças e intimidações. Fachin escreve: quem tenta desmoralizar o Supremo para corroer sua autoridade a fim de provocar o caos e a diluição institucional está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. Eles são o coração, eles são a democracia. Aí cabe a pergunta: quem está tentando desmoralizar o Supremo? A imprensa ao revelar fatos comprovados que escandalizam a sociedade ou os ministros que se julgam acima do bem e do mal e acham que não devem satisfações à sociedade? E realmente eles estão acima do bem e do mal e realmente eles não devem satisfações. Eles não devem porque Malu Gaspar, a família Marinho, talvez a família mais perversa e tenebrosa desse país, junto com a família Mesquita, dona do Estadão, a família Frias, dona, né, da Folha, as famílias de banqueiros, os campeões nacionais, todas essas pessoas juntas empoderaram o Supremo Tribunal Federal para eles chegarem nessa posição de estarem acima do bem e do mal. É muito cômodo agora fingir indignação quando você foi responsável, né? O presidente do Supremo vai além. A crítica é legítima e mesmo necessária. Não obstante, a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder. E o Supremo não permitirá que isso aconteça. Não dá para entender de qual projeto de poder Fachin está falando, a menos que ele tenha comprado a versão das milícias digitais paga pelo Master para dizer que houve algo muito estranho na liquidação do banco, ou que as reportagens sobre o contrato de Viviane Bastos de Moraes são de uma conspiração da direita. O único projeto escuso de poder que emergiu dessa crise foi o do próprio Daniel Vorcaro, o Paquito. E, pelo que já emergiu das investigações, havia dinheiro captado às custas de fraudes para comprar influência em todos os feudos de Brasília. Fachin ainda conclui: quem almeja substituir a ousada pedagogia de prudência pelo irresponsável primitivismo da pancada errou de endereço. Aí ela vem: se o presidente está falando da imprensa, deveria, no mínimo, ser mais comedido. Ao longo dos anos em que o Supremo esteve sob ataque real, fosse sobre o Fique em Casa ou na trama golpista, a imprensa trabalhou incessantemente para trazer luz a todas as informações que levaram à consolidação do Supremo como pilar de defesa da democracia. Menos mal você assume, Malu Gaspar, suas mãos sujas, né, com o que existe de pior nesse Brasil. Porque se fosse suja de sangue, tava até bom. É pior, sabe? Sei lá. Você tá suja da água de lodo dos rios do inferno. É que sua mão tá suja. Dá pra levar a sério? Você acha que esse país tem jeito?
No máximo é pegar do Malu Gaspar e usar contra eles mesmo. Não dá. Simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Hoje que o tempo passou e vocês sabem muito bem sobre algumas questões ligadas à medicina como um todo. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas? E a imprensa fez de propósito. Vocês lembram daquele negocinho que eu não podia falar o nome que você tomava? Começava com hidrox. Vocês lembram de um estudo que ocorreu em Manaus, onde um médico, cheio de foto de PT, fazendo campanha pro Lula, o Haddad, se não me engano, o primeiro nome dele começa com a letra M, o segundo nome começa com a letra V, se eu não estou enganado. Tinha uma barbinha feita, bigodinho, parecia na Globo. Eles lembram que esse cara, no estudo, ele utilizou uma dose que era assim, que já estava acima do que já se sabia que não podia ser. E eu não tô falando para esse tipo de coisa, porque assim, todo medicamento tem uma certa toxicidade para o seu organismo como um todo, principalmente para a questão do fígado, né, questão hepática. Então já se sabe, para cada doença você vai administrar de uma forma, mas tem um limite, independente da doença tem um limite. E foi utilizado mais 3 vezes acima dessa questão para falar que não podia utilizar. O tempo passou e todo mundo sabe o que aconteceu. Isso eu tô falando só no Fica em Casa. Vocês lembram do que a Globo fez naquela Profissão Repórter? Que saiu na rua caçando pessoas para perseguir, multar e fechar o comércio para ver se o povo morria de fome? A Globo fez isso. E a Malu Gaspar acha que ela está do lado certo da história. Né? Ela ajudou a consolidar o Supremo como pilar de defesa da democracia, fora a questão da trama golpista, nessa farsa que vocês sabem muito bem. Não pode questionar o sistema eleitoral brasileiro, ainda que seja uma pauta historicamente da esquerda, ainda que seja uma pauta... Acho que foi o único projeto de lei protocolado por Bolsonaro que foi aprovado. Depois foi institucional. Enfim, até uma polêmica, né? Assim, você tá entendendo? Quem é pior? Fachin ou Malu Gaspar? Malu Gaspar, pra mim, moralmente, ela é pior que o Fachin. Porque ela tenta se humilhar. E, pra ver se aceita, ela entrega a cabeça de metade do país. Não fosse pelo trabalho persistente e dedicado do jornalismo, talvez agora Fachin não fosse nem sequer ministro do tribunal. Ia ser até bom pro país, viu, Malu Gaspar? Quem é Fachin? De onde o Fachin veio? Ele defendia quem? Tem algum vínculo com o MST? Isso é algo ruim, é? Então, eu acho que ela só reforça, né? O que é a imprensa brasileira, que são jornalistas do Brasil. As revelações do jornalismo sobre a promiscuidade de ministros com empresários e fraudadores deveriam ser entendidas como uma forma de defender o tribunal de seus próprios membros. Como o próprio Fachin diz, a instituição vale mais do que os homens. Tá lembrando aqui de uma coisa. Talvez a ideia do Atlas nasceu há muito tempo atrás. Talvez tenha nascido em 2021. Com essa ideia de tentar dar um sentido ao conteúdo produzido em vídeo. Em 2021, eu comecei o ano com 5 vídeos. Deixa eu ver se eu acho aqui a capa. Deixa eu ver aqui mais ou menos assim um número. Só o número aqui dos episódios. Deixa eu ver quando é o primeiro vídeo de 2021. Quando é que começa janeiro? 2021. E com a capa acho que fica mais fácil. 440 por aí. Então, deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se é esse. Que capa? É esse aqui mesmo. 440 e pouco. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Especial, primeiro episódio. É isso aqui mesmo, ó. Pronto. Achei. Agora deixa eu ver quando é o primeiro. Eles não foram em sequência. Está aqui, ó. Eu acho... Olhando aqui agora, eu acho que o primeiro foi tipo dia 25, Natal. Porque daqui, ó, especial 2020, como tudo começou, o primeiro episódio. Aí,
Era... Esse vídeo acho que tem mais de 2 horas de duração. Cada um desses vídeos tem mais ou menos 2 horas. Se não me engano, foram 3 ou foram 5 vídeos. Mas enfim, aí teve esse. Aí passou 35, 36, 38, 39. Aí acho que aqui entrava 1º de janeiro de 2020, dia de detenção. Segundo episódio, primeira parte. Segundo episódio, segunda parte. E eu acho que teve o... Aí, ó, aqui. Terceiro episódio, primeira parte. E depois entrou o terceiro episódio, a segunda parte. Não sei se eu tenho o PDF disso aqui pra mostrar pra vocês. Ah, tá aqui. Já achei. Já achei. Minha Nossa Senhora. Aqui, ó. Aí eu começava... Eu peguei basicamente tudo que aconteceu na época... Pandemia, demissão do Moro, os principais assuntos, e coloquei. Então, assim, ó, o primeiro episódio são 236 slides, que isso, assim, num vídeo normal daria nada aqui, uns 6, 7 vídeos. Então, são episódios mais longos. Aí lembrava porque o Moro se demitiu, o que aconteceu, articulações, ó, Luciano Huck, Hans River, isso aqui foi pra do Dória, de querer montar tipo um comitê pra perseguir pessoas nas redes sociais. E aqui ainda não era a questão ainda do fique em casa. Aqui era outra coisa, né, que o Dória tava aprontando. Mas enfim. Aí vai passando, Dória, Datena. Aí essa manifestação foi importante. Foi a primeira manifestação por conta da fala do Heleno. E aí o Bolsonaro falou, cara, não vão. E o povo, não, a gente vai. E resolveram ir. E aí todo mundo ficou contra, sabe? Não pode se manifestar, o povo foi. Olha o MBL, ó. Não, eita, rapaz. Tem um menino Cauã. Cauã, se tu estiver me assistindo aí, ó. Tu que adora o MBL. Tu tava me perguntando se eu ia falar da manifestação do MBL aí, ó. Manda o MBL ficar em casa. Pergunta pra MBL por que só ele sabe a hora certa de sair de casa. Aí começava o início do Fique em Casa no Brasil. Aí ia passando, falando dessa primeira manifestação, os eventos. Ó, o consórcio. Aqui é realmente, né? Aqui se forma o consórcio, você vê a mesma coisa. Deixa eu ver se tem aqui notícia do consórcio. Não sei se vai ter, porque realmente o nome consórcio veio daí, porque se juntou pra ter um briefing de todo mundo postar a mesma coisa. E aí aquelas coisas, né? Aquelas imagens que marcavam época, o jornalista, né? Todo coberto. Niterói, é isso mesmo, pessoal. Todo encapotado pra... Meu Deus do céu, velho. Dória anuncia que 27 governadores vão fazer reunião virtual sem Bolsonaro. Tá aí mesmo. Ei, Bolsonaro. Rapaz, nem eu lembro disso daqui, viu? Então, acho que até eu vou pegar esse vídeo pra assistir e ver o que eu comentei. Aí teve mais uma manifestação. Aqui foi um caso que... Foi um dossiê que eu fiz. Eu faço dossiê usando Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional. Esse dossiê, eu usei um buscador, o Google chinês, que é o Baidu. Aí achei uma notícia sobre o Dória, do Baidu chinês. Não sei se vai estar se tá aqui, mas na época foi um vídeo também. Aí teve esse caso, a gente cobriu desde o início. Governador, para seu conhecimento, o cara postou errado, o cara se atrapalhou, ele postou no Stories no Instagram. Esse caso aqui foi o caso que levou à derrubada do Witzel. Era o Mário e o Arthur, que era o rei Arthur. Virou um escândalo isso daí, que aí o Witzel caiu. Aí teve o caso do Davi Wip, lembra? Médico do Dória, que ele mandou pra ele mesmo o quê? Tá ali o nome, amigo. Então assim, tem muita coisa registrada. Então assim, me incomoda muito como vagabundos da imprensa, sabe? Bandidos que usam a pena pra cometer crimes, que são esses jornalistas, distorcem as coisas. E talvez, assim como o Atlas, talvez isso daqui seja a única retrospectiva real do que aconteceu no Brasil de forma organizada no ano de 2020. Talvez seja a única. Talvez tenha a possibilidade desses vídeos não estarem no ar, porque esses assuntos ligados ao Fique em Casa, depois de um tempo o YouTube mudou as políticas. E o tempo foi passando e tinha vários vídeos meus que eles eram removidos. E aí não tinha nada. Eu falei assim, removemos o vídeo por causa da aplicação do coisa. Na época, você postou o vídeo, tava de boa, então você não vai sofrer nenhum tipo de penalidade, não vai ter strike, não vai ter isso, não vai ter aquilo outro. Se o governo tomar decisão que contraria o OMS, o Supremo não deve validar, diz ministro. Olha aí, ó.
Eu nem parei pra ler o que tava aqui na tela. Aí, ó, Globo, G1. Foi isso daqui que a Malu Gaspar consolidou. Desgraçada! Sua mão tá suja com o lodo da água do inferno. Tá de brincadeira, bicho. Nossa. Aí, ó, Marco Vignoli e tudo mais, embaixo da China. Deixa eu ver se aqui vai estar notícia. Alguma notícia aí? Não tá. Aí que o Eduardo falando da questão da nova Rota da Seda, a gente comentou. Obviamente, na época era um cara bem mais limitado do que eu sou hoje, né? Hoje eu sou menos limitado. Aí o Nelson Tait, Rodrigo Maia, aí a fala da Embaixada da Espanha que foi retirada, tá? Dar um golpe parlamentar, né? Aplicar o parlamentarismo no Brasil. Bolsonaro. Aí o povo não entende as coisas, né? Isso aqui eu lembro. O Rodrigo Maia deixou caducar a medida provisória do 13º do Bolsa Família. Aí quer falar que é porque aí fica puto com o Bolsonaro e se vinga do pobre? Boa, vagabundo. Aí tudo que tava falando com a questão do Maia. Nossa, velho. Assim, aqui chega na questão da demissão do Moro, as notícias, todo o briefing, coisas que saíram na época. Já falávamos, né, do inquérito. E como Joyce e Alexandre de Frota foram peça-chave. Vem denunciando isso desde 2020, bicho. Ó o Luciano Nayan, né? Ai. Esse aqui é o quê? Desinformação, eleições de 2020. No site do Senado, página da CPM das Fake News, existe um texto disponível para download, enviado pela relatora, que é a Letícia da Mata, sobre novas medidas para a internet. Aí quem ajudava a construir o texto? Jorge Soros. Rapaz, velho, isso aqui eu não lembrava, não. Esse aqui é o gabinete da Peppa? Não, aqui foi a saída dos parlamentares mais à direita, né, da CPM das Fake News. Teve o caso do gabinete da Peppa, que eu não sei se vai estar aqui. Aí, ó, o gabinete do ódio. Facção gabinete do ódio. Quem foi que fez isso aqui? Isto é, rapaz. Tome perseguição. Tome perseguição. Tome. Ó a notícia que terminava, ó. O Supremo determina que PF mantém delegados na apuração das fake news. Sabe quem é um delegado que ficou chefiando isso aqui na época? Amigo do Doutor Dallagnol. Ele não abre a boca pra falar disso. Ministro dentro da bloqueio de redes sociais WhatsApp de opositores do Supremo. E por fim, PGR denunciar esse por propina. Isso aqui era só o primeiro episódio. Eu vou parar pra assistir isso daqui depois. Ver se eu relembro, né, de algumas histórias boas. Tu entende porque eu fico louco com gente igual a Malu Gaspar? Eu nem tinha pensado nisso. Eu já gastei o tempo. Eu acho que gastei um tempão do vídeo aqui. Talvez nem dê pra falar tudo que eu falo do Bango Master, mas acho que valeu a pena relembrar que eu já fiz isso em algum momento da minha vida. Aí eu não fiz pra 2021 retrospectiva, não tem. Não tem retrospectiva nem de 21 nem de 22. 2023 já tem um Atlas, kimpaim.com/br. Aí tá muito mais detalhado. Muito mais detalhado, né? Você vai ter algum vídeo de retrospectiva que eu fazia assim, uma live relembrando de alguns assuntos. Teve em 22 para falar sobre 2020 e 2022. E é basicamente isso. Considera para o Atlas, bicho. E dá um trabalho, viu? Dá um trabalho. E não existe, por parte dessa direita que tá aí, né, nenhuma valorização. Só quem valoriza mesmo são vocês aí que apoiam, que assinam. Sei que muita gente não tem como. Compreendo que a situação no Brasil tá difícil. Mas, enfim, né? E é isso aí mesmo. Quem pode apoiar, já tá apoiando. Deus abençoa, tudo vai dar certo. Ao recorrer a afirmações raivosas e genéricas para se referir ao trabalho da imprensa da PF, do Ministério Público Federal e do Banco Central para defender o Toffoli e Moraes, Fachin demonstra que não tem força nem vontade para fazer com que o Supremo rume da direção que ele mesmo propôs ao assumir o cargo. Nos últimos dias, houve até quem dissesse que a defesa empedernida de Toffoli faria parte de uma articulação para que o ministro deixasse a relatoria do processo, algo que o próprio magistrado vem negando em off, como se tornou hábito nessa crise.
A gente comentou no final do vídeo ontem, Daniela Lima falou que o Toffoli não vai devolver para a primeira instância. Se Toffoli vai deixar a função de relator ou não, é outra discussão. O que está claro, por hora, é que toda a conversa sobre código de conduta, autocontenção e moralidade não resiste ao teste mais básico. Estamos diante de uma situação em que não é tão difícil discernir o certo do errado, e mesmo assim, Fachin se curva à ala imperial do Supremo e finge que nada de grave está acontecendo. O que desmoraliza de verdade o tribunal é esse relato de coisas, não o trabalho da imprensa. Eu não sei como tá o nome, mas bota assim, retrospectiva 2020, o ano que tudo começou. Deixa eu ver aqui a capa, se tá aberta. 2020, o ano sem fim. Acho que é isso, 2020, o ano sem fim. Procura aí. Não sei se eu criei uma playlist aqui no canal. Talvez eu tenha criado uma playlist. Você vai na aba de playlist do canal, vê se tem. Assiste lá. Tem 5 episódios. Eu lembro que na época o povo nem assistiu, velho. Eu fiquei com uma raiva. Eu falei, rapaz, vai me dar um trabalho miserável. Se eu tivesse feito um vídeo meia boca, é capaz do povo ter dado mais atenção. Acho que o povo viu o tamanho. Vídeo longo não assisti, não. A nota oficial de Fachin e a coreografia de saída de Toffoli do caso Master. Para alguns ministros do Supremo, o apoio a Toffoli, que consta na nota pública divulgada na noite de quinta pelo Fachin, faz parte de uma espécie de coreografia de saída do ministro do caso Master. Ou seja, o apoio público do Supremo seria parte desse processo. Por mais que o Toffoli falou que ele não vai devolver. Fora nos bastidores, Toffoli tem mandado o recado de que não vai deixar a relatoria do caso, não vai mandá-lo para a Justiça Federal. Mas as tratativas de convencimento para que ele saia estão em curso. É o desejo do Supremo. Beleza, ainda assim, o que se descobriu nessas 2 últimas semanas sobre as transações em torno do resort no Paraná, que era de seus parentes, mas que tem indícios de negócios mal explicados, colocam Toffoli na obrigação de dar explicações convincentes sobre essa história mal contada, mesmo se deixar de ser o relator do caso. Aí, para falar dessas movimentações do Supremo, eu falei que a gente ia falar do Código de Conduta, né? Como é balela. A gente tem que chegar pelo menos aqui na parte do Beto Simonetti do OAB. O Supremo discute saídas para conter desgaste com Toffoli no caso do Banco Master. Porque o contrato de 130 milhões já está resolvido, né? Ninguém tá nem aí. Enfim, uma das tratativas, a imprensa já tinha confirmado dias antes, é a saída de Toffoli do caso e a aprovação de um código de conduta para juízes de cortes superiores como o Supremo. Aí foram sendo várias notícias. Ministros do Supremo defendem envio do caso Master à primeira instância como saída honrosa para Toffoli. A medida tiraria a corte do centro da crise e manteria válidos os atos do ministro. Relator resiste a abandonar o processo, tem dito auxiliares, não vê motivo para suspeição. Toffoli deve aguardar provas e a opinião da PGR para decidir se manda caso Master para a primeira instância. Eu não acho que ele vai mandar, ele já mandou recado que não vai. Aqui são as notas que foram sendo plantadas pelos próprios ministros da corte. Tanto que está ali, o pai dos ministros do Supremo defende que Toffoli abra mão da relatoria do caso Master como forma de diminuir a pressão sobre a corte. O ministro não deve se declarar impedido ou suspeito para conduzir as investigações. A saída seria enviar o caso para a primeira instância. Aí, sobre abrir mão de um processo, né? O Supremo só teve casos de afastamento de ministro quando a decisão foi do próprio magistrado. A única coisa curiosa dessa matéria é que a Luísa Martins, a porta-voz do Supremo, saiu da CNN e foi trabalhar na Folha de São Paulo. Tirando isso daí, é só a constatação para avisar que ao longo da história, o Supremo só reconheceu o impedimento ou suspensão de ministros em caso de autodeclaração. Só quando eles mesmos falam, não, eu sou suspeito. Por alguém, nunca, e não vai. Corporativismo na veia. Não tem outra palavra. Aí vem o Estadão, hoje de manhã. Está faltando humildade ao Supremo. Falta de humildade. A nota do Fachin em defesa da atuação de Toffoli trata críticas legítimas como ataques e expõe a recalcitrância da corte em se submeter aos controles republicanos. Supõe-se que a nota divulgada pelo Fachin pretendia sinalizar força institucional. Em vão. Ao endossar o colega sem ressalvas por sua condução do caso amplamente questionada pela comunidade jurídica e pela opinião pública, Fachin expôs mais fragilidade, inclusive pessoal, do que firmeza. Ademais, ele manteve vivas as suspeitas que o próprio Supremo deveria dissipar e não vai.
Segundo Fachin, Toffoli age na regular supervisão judicial das investigações com respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A impressão que se tem da máxima vênia de que Fachin sentiu-se compelido a pagar um pedágio, digamos assim, para ministros que, ao que parece, são bem mais fortes do que ele nos arranjos internos do Supremo. Só isso explica a sua omissão, nota diante de pletora de evidências de que a relatoria de Toffoli no caso do Master pode ser tudo menos regular. É difícil enumerar em texto dispositivos constitucionais e princípios democráticos dos quais ninguém de boa fé haverá de discordar. Difícil e corajoso seria deixar de lado o espírito de corpo e enfrentar os fatos que colocam em xeque a regularidade daquela supervisão e, principalmente, a própria competência do Supremo para exercê-la. À omissão soma-se o fato de Fachin correr no velho cacoete de tratar críticas legítimas ao Supremo como ameaças ou ataques. Ora, criticar a Corte ou cobrar explicações por comportamentos impróprios de seus ministros não constitui ataque à instituição, nem muito menos ao Estado democrático de direito. Ao contrário, é um exercício de cidadania que só os fortalece. Para piorar, ao desdenhar da pressão mediática, Fachin desqualifica o papel da imprensa profissional, que se limitou a divulgar fatos de interesse público e a formular perguntas sobre o caso Master, seus executivos e autoridades que permanecem no ar. Em paralelo à nota de Fachin, o decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, foi uma rede social celebrar a decisão da PGR de arquivar sumariamente os pedidos de impedimento de Toffoli formulados por parlamentares. Mendes falou em funcionamento regular das instituições e em decisões fundadas em critérios jurídicos objetivos, 100% técnica. É mais uma retórica absolutamente dissociada da realidade factual. Como já sublinhamos nesta página, e juristas em uníssono já expuseram ao Estadão razões legais para o impedimento de Toffoli, como relator do caso. É ocioso voltar a enumerá-las. Há também muitas perguntas ainda sem respostas. A gente não vai ter essas respostas. Não teremos. Não tem vontade do Centrão. Não tem vontade do PT. Não existe vontade real da imprensa. A população tem outras prioridades, né? Houve uma criminalização tão grande do bolsonarismo que qualquer coisa contra o Supremo, acho que grande parte já até perdeu a esperança. Porque o inquérito do Banco Master tramita no Supremo, seus investigados não têm prerrogativa de foro. Porque o ministro relator impôs sigilo às investigações. Interesses, afinal, estão recebendo guarida na mais alta instância judicial do país. Essas dúvidas são sonadas por Fachin, não sonadas por Fachin, só se fortaleceram após virem a público as relações pessoais e familiares de Toffoli com pessoas ligadas a investigados sob a sua jurisdição. Ainda que a priori não se esteja diante de ilícitos, só essa proximidade pessoal do relator já expôs um conflito de interesse incontornável. Não admiti-lo é falta de humildade. Como se os ministros do Supremo forem seres morais superiores e não servidores públicos submetidos a controles republicanos. E esse editório do Estadão vai deixar no ar mais uma vez a chance de impeachment. E termina com essa possibilidade. Nesse contexto que causa perplexidade a decisão do PGR de arquivar os pedidos de afastamento de Toffoli, não se pode condenar quem veja esse comportamento do chefe do Ministério Público Federal como submissão ao Supremo, não à ordem jurídica, que o parquet tem missão de Constituição de defender. A PGR não pode se rebaixar à condição de apêndice da Corte, muito menos de um punhado de ministros sob pena de acabar com a sua independência. O Supremo não é instância imune ao escrutínio da opinião pública. Seu poder é contrabalanceado por mecanismos de controle previstos na Constituição, entre eles a crítica social e a fiscalização do Senado. Colocar a Corte em um pedestal acima de qualquer questionamento, como fez Fachin, não a fortalece. Só aumenta a desconfiança. Aí o Beto Simonetti escreveu um textão que não fala nada com nada. Do início até o fim não fala nada com nada. Ele só diz que tem que debater uma reforma do judiciário, que tem um problema. Existem insatisfações na sociedade. Tem suspeitas de, favorecimento. Atuação de advogados ligados a juízes. E fica nisso. Rapaz, é uns 10 parágrafos, 20 parágrafos. Cara, o que esse cara tá falando, velho?
Mas o espírito do texto, e esse é o presidente da OAB, se resume nesse único parágrafo. O Brasil precisa debater a reforma do judiciário. A credibilidade do judiciário se fortalece com regras claras, proporcionais e aplicáveis a situações concretas de potencial conflito. Aí diz: essas discussões só seriam legítimas, porém, se ocorressem de modo despolitizado, respeitando a independência judicial, envolvendo todos os atores do sistema de justiça, sobretudo a advocacia, que dá voz às necessidades das cidadãs e cidadãos. O cara lacrou com linguagem neutra. Gente, a advocacia lida o tempo todo com o quê? Com falar, da fala, do debate, da arguição lógica e da escrita. E o cara mete cidadãs e cidadãos. No português não precisa, mas ele tem que lacrar. É um lacradorzinho. Esse é o presidente da OAB. Lacrador, woke, identitário. Como esse país vai pra frente, meu Deus? O Brasil tá sequestrado de A a Z. Por isso que eu digo, olha, eu não acho que não tem o que, assim, eu não sei que o Flávio Bolsonaro tem que fazer uma coisa muito absurda pra eu olhar e falar, pô, Flávio, pô, bicho, tu fez isso mesmo? Tem que ser muito absurda, porque eu conheço as limitações deste país, sabe? Eu sei o que dá pra esperar. Não tem como um presidente chegar lá e resolver o Brasil inteiro com tantas instituições capturadas. Esse é um processo que precisa ocorrer com respeito às instituições da República, inclusive o Supremo. O cara pede logo desculpa e fala assim, ó, gente, desculpa, eu só tô escrevendo esse texto pra fingir que eu me preocupo. Enfim, que tem contribuição decisiva em favor do Estado Democrático de Direito. Ainda tem que elogiar o Supremo. Ah, meu Deus, como o Supremo é bonito. Defende o Estado Democrático de Direito. A OAB, que não é comentarista de casos judiciais concretos, nem se alinha a políticos ou a ideologias. Se alinha assim, a OAB é petista. Tava lá na cartinha da democracia. Petista. A OAB é 100% regime. Está preparada para contribuir com a discussão sobre a reforma do judiciário de modo técnico e isento, dando voz à cidadania. 100% técnico. 100%. Não surtar nesse país, Ave Maria, é uma arte, viu? Eu queria ver, pega aqueles monges que fica lá no pico do Tibete meditando sem comer, deixar um mês no Brasil, ver como é que ele volta. Vai lá, monge. Meditar no Tibete é fácil. Vem meditar no Brasil. Vem meditar no Brasil. Mas pra falar da questão do código de conduta, que eu falei, tinha que falar do Zé Bonetti, mas saber que isso aqui vinha depois. Como reação de 3 ministros do Supremo, ameaça a aprovação de código de ética de Fachin. Na verdade, está na mão de 2. Porque, segundo a turma do Estadão, hoje o Fachin teria 5 votos. Além do dele, Carmen Lúcia, Fux, Mendonça e Cássio. Tem 5. Teria de mais um. Aí você tem os que são contra. Gilmazão, Toffoli e Dom Pedro III. Aí tem 2 que tá aí no meio termo. Cristiano Zanin e Flávio Dino. Aí sobre esses 2 ela fala, interlocutores afirmam que Flávio Dino e Zanin simpatizam com a ideia, mas eles sabem, né, que aprovar esse código seria uma afronta a Dom Pedro III e ao Toffoli. Aí ele não quer, né, evitar a fadiga, rapaz. Não vamos brigar com o Imperador do Brasil. E aí, pra você ver como a história do Fachin também é conversa mole, é balela, escute o que diz a Daniela Lima. E eu acho que ela tem fonte, né? E ela traz uma reflexão muito importante, sem piada nenhuma. Dessa vez, Daniela Lima falou de forma bem sensata. E aí ganha-se uma grande proeminência a questão do caso Master. Fachin voltou mais cedo e ontem passou-se o dia especulando, não. Vai afastar de ofício o ministro Dias Toffoli da relatoria. Empurrado, o ministro Toffoli não sai. E o pior, o ministro Luiz Edson Fachin vem apregoando ter ali uma maioria, uma base forte para poder fazer valer o código de conduta dele. E eu pergunto honestamente, que código de conduta? Ninguém conhece. Não há texto, não foi apresentado, nem aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ela tá certa.
Qual o código de conduta, gente? Tem que aprovar um código de conduta. E se o código de conduta não tem conduta? Vocês já viram qual é o texto? Tá todo mundo batendo palma pro negócio que ninguém nem sabe o que é. Tá todo mundo batendo palma pra uma coisa que ninguém sabe nem o que é. A imprensa toda. Precisa de um código de conduta. Que código? Pra fazer o quê? Tem que tomar chamada de Daniela Lima. Ministros jamais permitiriam que um deles fosse afastado de ofício pelo presidente do Supremo Tribunal Federal por uma simples palavrinha que em juridiquês vale tudo: precedente, jurisprudência. A partir do momento que um presidente de ofício chama para si a responsabilidade de dizer você não fica com esse caso, ele vai para outra pessoa, todo e qualquer ministro estará sujeito a esse tipo de expediente e pressão. E aí, para o nosso assinante, o nosso telespectador mais atento, eu chamo aqui um momento de distanciamento, porque no meio da barafunda, Diego, o assodamento é um conselheiro muito ruim. Todas as decisões que a gente tomou no meio da barafunda levaram a gente para um lugar onde a gente só reclama hoje. Aí acaba com o financiamento privado de campanha porque tem roubalheira. Pois muito bem, então agora estão roubando só com dinheiro público. A gente está vendo aí o tamanho do fundo eleitoral. Nesse ponto eu acho que ela dá certo também, viu? Financiamento de campanha privado. Eu sei que isso é um problema, mas também... E agora, o fundão? Também não reclama do fundão? Eu acho que tinha que ter pensado em alguma outra alternativa, que você também pudesse ter ainda o financiamento privado, mas botado um pouco de ordem na casa, para impedir que o setor econômico brasileiro, né, basicamente comprasse todo o parlamento, né? Mas também botar aí na conta do pobre um fundão, não já vai em quase 6 bi, né? Acho que agora vai para quanto? 20 bilhão? Daqui a pouco? Foi caro, né? As eleições brasileiras. Pouquinho caro, né? E os partidos grandes cada vez com mais dinheiro. E a cláusula de barreira vai rifando os pequenos. Então você acabou gerando a mesma crítica que as pessoas fazem, né? A economia, monopólio. Bom, se criou um monopólio na política, né? Uma espécie de caciquismo político. E curiosamente, quem teve a ideia das duas coisas, porque uma retroalimenta a outra, né? Só tem fundão quem tem bancada. E para ter bancada, você precisa de fundão. O FHC. Fernando Henrique Cardoso. Olha que curioso, né? Então, vamos terminar aqui a Daniela Lima. Aí vota fundo eleitoral de 7 bi, reclama de 8 bi, reclama, e o Congresso não para de aumentar. Porque não é dinheiro de... Eles não precisam mais nem buscar o dinheiro. O dinheiro é nosso e tá na mão deles. Pois é, velho. Chegou o dia que eu concordei com a Daniela Lima. E aí, pra encerrar o vídeo, tinha muito mais coisa pra falar. Queria entrar nas polêmicas do CDB, mas falei do Itaú no início e a direita. Fica pra amanhã. É só para mostrar um pouco do retrato do Brasil. Só e somente só a direita bolsonarista. A direita, não, também tem uns setores aí, falando novo, que tem interesse, bicho, em investigar. As comissões parlamentares de investigação, né, de inquérito, tanto CPI na Câmara, como CPI no Senado, como a CPMI, que é do Parlamento, todas já tem números. Mas não tem boa vontade. O PT não quer, o Centrão não quer. O Judiciário com certeza também não quer. Davi Alcolumbre, o governo Lula resiste à ideia de instalar uma CPI que investiga a transação do Master. No Congresso, já há 3 pedidos que tratam do tema. Os requerimentos já contam com número suficiente de assinaturas. Não há prazo legal que obrigue a leitura imediata dos pedidos, sem se manifestar publicamente sobre o tema. Alcolumbre já sinalizou aliados que não pretende instalar nenhuma comissão de inquérito. A posição é compartilhada por parlamentares do Centrão sob receio de terem expostas ligações com os protagonistas do caso. O presidente Hugo Mota também resiste. E esse é o Brasil. Esse é o Brasil brasileiro. Esse é o Brasil brasileiro. Nossa, tinha coisa pra comentar do Banco Master, viu? Meu Deus do céu, tinha coisa. Mas é isso. Bom sábado aí, né? Pra gente começar o sábado movimentado. Ainda tinha coisa do Banco Master, e aí vocês entendem, porque ainda tinha outras coisas que nem envolviam o Flávio. Tem umas coisas mais envolvem a direita, não só no Brasil, mas no mundo todo. As coisas do Trump também queria comentar, mas
Aqui mesmo já começava, né? Mira Leitão reclamando do Trump. Mas esse é assunto pra quem sabe amanhã. Por hoje eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, para ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas brasileiro, empanhe.com.br, o único registro verdadeiro da história política brasileira, da macropolítica de janeiro de 2023 até o dia de hoje. Tudo era Lula 3, desde que começou, tá tudo lá. Todos os absurdos, principalmente contra a direita, estão lá registrados. E depois procura lá, porque esse de 2020, eu mesmo vou parar para assistir, para eu relembrar algumas histórias, rever o que eu tava comentando e ver o tom da época, né? Porque ali tá sendo comentado no calor do momento, não é agora, em 2022, olhando para trás, pros fatos, 2026, né? E querendo contar. Procura lá, 2025, não, desculpa, 2020, o ano sem fim. Eu acho que tá com esse nome. Deixa eu ver aqui se tem mais, ó. 2020, dias de tensão. 2020, como tudo começou. Tem 2 episódios. O segundo é parte 1 e parte 2, e o terceiro também, né? Então tu vai lá e não bizu. Já tenho que assistir no final de semana. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!